Olá, meus amigos, uma boa tarde para vocês. Estamos de volta aqui mais uma vez. Vamos nos atualizar, gente. Falar nisso, tem até um canal Te Atualizei, né, da Bárbara, né? É interessante aquele canal ali. O título do canal, o nome do canal. Pessoal, olha só. Enfim surge uma voz forte que pode atingir Moraes. Sempre esses títulos assim que... É uma matéria que está no Jornal da Cidade Online, mas realmente, de fato, o título faz jus à matéria. Isso aqui é a Ordem dos Advogados do Brasil que está se levantando. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, vou ler outras situações também. Servidora da Receita, alvo de Moraes contra-ataca. Essa mulher aqui é uma servidora pública. Gente, imagina você estar trabalhando, né? Servidor, uma coisa é certa, servidor público gosta de tirar uma onda. Olha, guardinha municipal, os caras tiram uma onda, parece até que tem um rei na barriga. Guarda municipal, não é nada. Agora imagina que vai por aí afora, né? Polícia então, vixi. Mas repartições públicas, né? Pessoal que trabalha no ICMS, ih, rapaz. Nossa, mas enfim. De repente, a mulher federal, né? Ela é da federal, ela é do governo federal, concursada, bacana, nada contra, né? Ganha bem, trabalha pouco, mas eu acho que trabalha pouco, né? Pelo que eu sei dos servidores públicos, enfim. De repente a Polícia Federal, mandado de busca e apreensão, na minha casa? Só sabe com que eu estou... Eu imagino assim, né? E não tem esse negócio, entra mesmo e pega tudo, leva computador, leva notebook, leva tablet, leva celular, e a mulher doida, enlouqueceu, e não para por aí. Temos uma ordem para colocar tornozeleira na senhora. De uma hora para outra a vida da pessoa se transforma, do céu ao inferno. Essa mulher ficou, ó, e o pior, ela fez uma defesa dizendo que, já estou até falando a matéria toda para vocês, ela fez uma defesa dizendo que naquele dia e naquele horário ela estava fazendo atendimento pessoal, ou seja, não foi nem na internet, foi personalizado, foi ali com a pessoa ali. Então ela tem provas, tem como chamar a pessoa, tem tudo documentado. Mandou a defesa lá pro STF, porque o STF está acusando, dizendo que ela foi uma das que entrou e pegou os dados da Viviane Bastos, esposa do Moraes. Ela disse que também não passou sempre, porque esse pessoal também não passa. Gente, a mulher é uma servidora pública de alto escalão. Vocês acham que ela vai ficar passando senha para alguém? Bom, mas enfim, alguém pode ter hackeado, isso é certo. Agora, o problema é que os caras não vão nos trâmites legais, né? E lá na primeira instância, lá embaixo, nem era para estar no STF. A gente não entende, a gente é leigo, muita gente não entende, eu sei disso. Mas era para estar lá nos trâmites legais. Primeiro, investigar, para saber. Não! É mandado de busca e apreensão. Gente, busca e apreensão. Para início de conversa. É 6 horas da manhã que ele chega. Você está. Sabe aquele soninho, o terceiro sono que você diz, agora eu vou relaxar. Pior, terça-feira de carnaval. Era um feriado, né? Terça-feira é feriado, né? A mulher tá. Fui ontem dormir tarde, né? Vendo lá o negócio de carnaval, vou, né? Mesmo que seja pela televisão, às vezes a pessoa fica batendo papo, descontraída, mas é feriado, vou aguardar lá para as 10, 11 horas. Que? 6 horas da manhã, Polícia Federal. E não tem esse negócio de não abrir, não. Eles arrebentam, eles arrombam. É uma tristeza. Você não tem noção. A coisa é demoníaca. Quando eles fazem essa parafernália contra, de fato, bandidos, que aí é que tá o detalhe, né? Tudo bem, vai lá atrás dos traficantes, dos pedófilos, enfim, né? Mas não vão. Esse é que é o problema. Quando vai para essa turma, parece que eles vão todo molengão, né? Dá tempo até do cara fugir. Mas enfim. Gente, eu vou continuar aqui com a matéria, porque tem uma outra informação aqui. O Ministério Público defende rejeição do processo no TSE contra Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira. Eu vou explicar uns detalhes aqui para vocês, é mais uma matéria aqui, tá? E amanhã eu vou estar falando sobre o filme do Wagner Moura, que deixou de ganhar um prêmio aí, e ele concorre ao Oscar, e pelo jeito ele não vai ganhar nada, porque ele já perdeu esse prêmio aqui. Esse prêmio normalmente tem coligação, tem muita influência pro Oscar. Eu vou estar passando amanhã essa matéria para vocês. E a outra informação, a íntegra
do documento que pode finalmente acabar com o famigerado inquérito do fim do mundo. Vou passar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes de eu prosseguir, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. O ministro André Mendonça, num culto, ele falou que tem muito a ver até o que eu estava falando para vocês, negócio de poder público, que como que no judiciário o diabo atenta para que as pessoas saiam do seu normal. E não é difícil de entender. Eu estava até falando para vocês aqui. Você não é nada da empresa, o cara bota você como gerente, pronto. Muda tudo. Você já não conversa mais com os coleguinhas, porque você é o chefe. Na repartição pública não é diferente, no poder público, enfim, em todo lugar. Agora você imagina, você na Suprema Corte de um país gigante como o Brasil. Imagina você nas rodinhas lá dos amigos. E aí, André, ministro da Suprema, tu é o cara, irmão. É só na canetada agora, irmão. O que tu falar, tá falado. Imagina, gente. Tudo do bom e do melhor, ninguém toca em você, segurança do lado direito, esquerdo, em cima e embaixo. Embora a nossa melhor segurança é aquela do nosso Senhor. Essa é a melhor segurança. Mas terrenos como somos aqui na Terra, nós sabemos, né, que vai influenciar muito você ter, principalmente pessoas que são visadas como ministros. Então ele estava falando que como que ele é atentado. Então, para vocês terem uma noção, como que o cara tem, sabe, ele tem cabeça, que eu já estava falando para vocês, estou fazendo um complemento. Um homem que teme a Deus, que conhece a palavra de Deus, ele sabe das tentações. Só o fato dele falar isso, você vê como ele está sempre com o pé no chão. Não, eu posso estar fazendo achando que... E vai ter gente que vai me aplaudir das coisas erradas que eu vou fazer. Mas Deus está vendo. E aqui, nessa terra a gente faz, muito das vezes, aqui mesmo, a gente paga. Então ele tem um outro entendimento. Por quê, Josemir? Bom, eu não vou dizer porque ele é pastor. Pastor não é melhor do que ninguém. Você, só o fato da gente conhecer a palavra de Deus, se você for realmente uma pessoa consciente e obediente a Deus, você é uma pessoa diferenciada. E diga-se de passagem que diferenciado, diferente, é justamente vai de encontro à santidade, santo. Ele é santo, não quer dizer, é São Josemir, não. Santo porque você é separado, você é diferente. E por que você é diferente? Não é porque você é o bambambam, não. É porque você lê os ensinamentos, aprendeu e obedece. Você é uma pessoa santa, separada. Ainda que te acusem, porque você é humano, você não é perfeito. Ainda que você deslize um pouquinho, Deus está vendo, Deus sabe. Você se deslizou, não era para ter acontecido, você se arrependeu, Deus está vendo aquilo ali. Santo mesmo, purificado, é a palavra certa, só quando chegar lá em cima. Agora, lógico, para você chegar lá em cima, aqui é o estágio. Tá? Não estou dizendo que porque você comete deslizes, você vai ficar sempre cometendo deslizes. São deslizes, assim, vamos dizer para a gente entender melhor, aquele deslize que você comete no inconsciente. Eu não queria fazer isso, aconteceu, enfim, isso é entender. Vamos lá, primeira matéria aqui. Olha, meus irmãos, meus amigos, a coisa realmente está complicando para eles, tá? E como a gente sempre fala, uma hora tudo isso vai ter fim. Enfim, surge uma voz forte que pode atingir Moraes. Quem é essa voz? Como eu falei, a OAB. Algo inédito aconteceu nesta segunda-feira, dia 23/2. Uma voz forte acaba de se levantar depois de longos anos de silêncio. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, encaminhou um ofício ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, no qual manifesta extrema preocupação institucional com a duração do inquérito das fake news, aquela bendita que começou lá atrás. Pegou aqueles, né, o pessoal dos meninos da direita, né, é um canal de direita aí, né, que tinha, que até nem tem mais, e tantos outros, Gustavo Gaia, o próprio, todo mundo, eu não caí nessa não, mas aquele Alan Frutuoso aqui acho que tá no inquérito das fake news, todo mundo que fazia publicação que por acaso eles viram, eles colocaram no inquérito das fake news, chamado do inquérito do fim do mundo, que eles abriram, jogaram a chave fora, não encerra, não fecha nunca mais. E aí, agora,
A gente não sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores. Aliás, está acontecendo tanta coisa estranha. Eu vou passar aqui para vocês algumas matérias que vocês vão entender o que eu estou falando. Muitas coisas estão acontecendo. E é justamente, gente, essa repercussão. O povo acordou, graças a Deus, graças à internet, graças sim ao Trump, que ainda que, né, tirou, dizem que tirou, mas não tirou, enfim. Eles não são bobos. Nossos inimigos da pátria, eles não são bobos, eles sabem. E aí, eles vão colocar o pé no freio. Eles não falam assim, não, vamos resolver, bota Bolsonaro, não. O que foi julgado, mas a partir dali ele começa a meter o pé no freio. Vocês vão ver a matéria que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas vamos lá. Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, na qual manifesta extrema preocupação institucional com a duração do inquérito das fake news, conhecida como inquérito do fim do mundo. No documento, a entidade solicita a adoção de providências. Para encerrar o procedimento. Recentemente, o tema voltou ao centro do debate público após uma operação de busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que teve como alvos 4 servidores da Receita Federal suspeitos de acessar e divulgar dados sigilosos de familiares de ministros do STF. Finalmente surge a real possibilidade de Moraes perder força dentro do Supremo. A OAB, desde a época do Bolsonaro, quem acompanha as redes sabe, vinha se omitindo. E por isso que Moraes foi crescendo. Ó. A televisão, a mídia em geral, não é só a televisão, a gente fala a mídia em geral, a OAB, todo mundo calado. Todo mundo ficou calado desde a época. O ódio era tão grande em cima do Bolsonaro que eles fingiam que não estava vendo. E o Moraes só se enchendo, batia no peito. Eu estou certo, ninguém falou nada porque eu estou indo no caminho certo. Né? Inclusive, algumas aparições dele aí fazendo o discurso, ainda teve gente que aplaudiu e tudo mais. E por isso que ele chegou aonde chegou. Mas a gente está vendo o que está acontecendo agora. Parece que subiu no topo, agora a tendência é descer a ladeira. Bom, a outra matéria, essa aí eu já passei para vocês, servidora da Receita, aí já uma coisa complementa a outra. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, gente, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Servidora da Receita, alvo de Moraes, contra-ataca. A defesa de Ruth Machado dos Santos, servidoras investigada por suposto acesso a dados da advogada Viviane Bassa, esposa do ministro Alexandre de Moraes, ainda aguarda análise de habeas corpus apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, os advogados solicitaram acesso ao sistema da Receita Federal para obter o que classificam como prova decisiva no processo. Conforme apurados os requerimentos protocolados pela defesa, permanecem com status de protocolado. Isto é, ainda não foram sequer apreciados pela Corte. No dia 17, os representantes legais pediram habilitação nos autos e acesso integral ao processo. Já no dia 20, apresentaram nova petição pleiteando a revogação das medidas cautelares impostas à servidora, além de autorização para acessar o e-mail institucional de Ruth na Receita Federal. Naquilo que eu te falei, né? Ela está com a tornozeleira, foi o caso que eu comecei falando, não vou ler muito, tem muita coisa aqui para ler ainda, não vou ler, mas a mulher está presa, prenderam, tiraram o e-mail da mulher, tiraram o acesso, enfim, transformaram a vida da mulher num verdadeiro inferno. E a mulher já se pronunciou também, que eu não falei. Ela disse, eu não sou nem direita nem esquerda, não sou Bolsonaro nem Lula, eu sou uma servidora, estou fazendo meu trabalho. E outra coisa, eu não tenho nada a ver com esse negócio de invasão de dados de mulher, de ministros. Bom, como todo mundo tem direito à defesa, ela vai se defender. Agora, o que está em questão aqui é que não deixaram a coisa fluir normalmente. Abre-se um inquérito, vai lá e tal, mas pelos trâmites lá embaixo, na primeira instância. Já mandaram direto e já chegaram botando tornozeleira, mas não é por aí, né? Não é por aí. A gente sabe disso, né? A gente sabe por que eles estão fazendo isso. Vamos lá, outra matéria aqui para dar andamento. Olha, gente, uma matéria interessante aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é aquilo que eu venho falando para vocês. À medida que o tempo vai passando, parece que eles vão perdendo força, e a coisa começa a mudar de direção. Ministério Público defende rejeição de processo no TSE contra Bolsonaro, Flávio e Nicolas Ferreira por desinformação.
Coligação de Lula acusou o ex-presidente e aliados de coordenarem rede de notícias falsas, isso em 2022. A Procuradoria-Geral Eleitoral, PGE, defendeu a rejeição de um processo no TSE contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, PL de Janeiro, e o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL Minas Gerais, e outros aliados, incluindo aí o Gustavo Gaia. Eles são alvos de uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pela coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições de 2022 por uma suposta estrutura de desinformações nas redes sociais. E aqui nesse meio aqui tá essas jornalistas, né, que eles que começaram esse negócio, porque todos eles ficaram falando que o Bolsonaro estava com escritório de fazendo fake news e tal. Conclusão, está dizendo aqui que não vai prosseguir, né, que não deve prosseguir. Eles alegam aqui, eu também não vou ler essa matéria toda porque é muito grande, mas eu vou só concluir aqui para vocês. Eles dizem aqui que não vão prosseguir porque, é o que eu falei para vocês, eles nunca vão dizer assim, estamos errados desde lá de trás, negócio de inquérito da fake news, blá, blá, blá. Então, eles não vão falar isso. Eles vão ficar na sapatinha, mas vão jogando só pelas beiradas assim, ó. Não, elimina, arquiva. Tá, mas o cara tá preso. É por outros motivos, eles estão dizendo que foi tentativa, mas está tudo interligado, no fundo, nada do que eles falaram que aconteceu. E aqui tem mais uma prova, é arquivo em cima de arquivo que eles estão arquivando, um monte de coisa, quase todo dia eu venho aqui falar para vocês. Eles disseram aqui que no caso do Bolsonaro, não vão dar prosseguimento, porque o Bolsonaro já foi condenado no caso da reunião com os embaixadores, por isso não faz jus, não tem lógica, eles acusaram de novo, né, o condenaram de novo o Bolsonaro por mais esse negócio aí envolvendo as eleições de 2022. Aí tá, e depois eles falam, quanto aos outros, aí olha o detalhe, mas o Bolsonaro é o Bolsonaro, os outros são os outros. Não, os outros eram apenas secundários, é por isso que a gente vai arquivar tudo, né? Ainda não arquivaram, mas está dizendo aqui que a Procuradoria-Geral Eleitoral está pedindo para que não dê prosseguimento a esse inquérito. Vocês estão entendendo, gente? É aquilo que eu falei. Eles nunca vão admitir, não, nós erramos, não. Simplesmente você, não, eu não vejo nada demais nesse aqui, Daqui para frente a tendência é essa. Tá, e a lenha que eles fizeram lá para trás? Esse inquérito da fake news, gente, prejudicou muita gente. No dia que isso aqui parar, se eu tivesse no meio disso aqui e eu fosse vivo, não sei quando que você vai, eu ia buscar a reparação. Tem que buscar, não é questão de você querer dinheiro ou não, é questão de justiça. Gente infernizada, tem um patriota aí, o Alan Frutuoso, do canal Vista Pátria, né? Que é a esposa dele, coitada, que teve que se virar nos 30 para assumir o lugar do canal, porque eu acho que ele vivia do canal. Ele é formado em jornalismo, o cara, gente boa, cansou de alugar caminhões aqui no Rio de Janeiro. Esse era patriota. Aos poucos as pessoas vão até esquecendo. Gente que lutaram. Está impedido. Inquérito da fake news também, ele está no meio. Se eu não estou enganado, não vou afirmar, mas eu acho que ele está no meio. E aí a gente pensa que o cara cometeu um crime. Que nada. Para finalizar, eu tinha falado para vocês, é complemento de uma outra matéria. Eis a íntegra do documento que pode finalmente acabar com o famigerado inquérito do fim do mundo. É um documento que a OAB, né, já divulgou, pedindo para que sejam resolvidos esse negócio do inquérito das fake news, porque não tem condição. Já tem 7 anos, vai para 7 anos. Uma coisa inédita aqui no Brasil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, OAB, encaminhou nesta segunda-feira, dia 23, um ofício ao ministro Fachin, já falei para vocês, né? Aí diz o seguinte, leia o documento na íntegra, segue o artigo. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em manifestação conjunta de sua diretoria nacional, e 2 presidentes dos conselhos seccionais, dirige-se respeitosamente a Vossa Excelência para externar extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigação de longa duração, em especial do inquérito número 4.781, amplamente conhecido como Inquérito das Fake News. A inquietação da advocacia brasileira não decorre de desconhecimento do contexto histórico em que referido procedimento foi instaurado, mas precisamente da
compreensão de que, superada a conjuntura mais aguda que lhe deu origem, impõe-se redobrada atenção aos parâmetros constitucionais que reagem à persecução estatal. É inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional, marcado por ataques reiterados à honra e à segurança de ministro da Suprema Corte, desinformação, disseminação coordenada de conteúdos fraudulentos e ameaças do regular funcionamento das instituições republicanas. Bom, como vocês estão vendo aqui, eles estão aqui fazendo ali, né, sua meia boca, elogiando, dizendo que realmente eles estão certos, certo em ter aberto o inquérito, porque foi um período, né, tenso e tal, está acusando até a direita de fato ter propagado fake news, propagado isso e aquilo, mas que já deu. Está na hora de dar um fim. Quem é culpado, que se não é culpado, não é culpado. Está na hora de terminar, de findar esse inquérito das fake news. Bom, essa é a informação que eu queria passar para vocês. Não esqueçam, amanhã eu vou estar falando sobre Wagner Moura tem derrota em estatuetas internacionais relacionadas ao último filme dele. Tá bom, gente? Um abraço, uma boa noite para vocês. Até lá.